Olá, sério, hoje vamos reagir. Cauã Pina. Tá. Então, gente, desculpa a demora por estar vídeo, então vou postar vídeo pelo menos aí 10 horas. Perdoe. Tá, estamos tratando de Cauã Pina, que relação, bora. Iguinho Job. Bem, se você clicou nesse vídeo, provavelmente conhece esse cara daí, principalmente se você é uma pessoa que acompanha futebol. Não é à toa que o cara é um dos maiores quando a gente fala desse... Tá bem, eu ganhei uma máscara dessa porra. Uma máscara. Vai. termo. Ou você conhece ele pelo cancelamento que ele veio tomando nesses últimos dias. E eu acho bem difícil de você não saber desse cancelamento, porque pela repercussão que isso tomou, é absurdo. Influenciadores falando do caso, pessoas que acompanhavam ele se decepcionando com ele, e é claro, né, o próprio time dando um esporro nele, que logo no começo desse vídeo eu falo que esse esporro foi com razão. Até porque o cara ele simplesmente fez um vídeo dançando com a cara do Epstein, meio que banalizando o assunto, e deixando esse tipo de assunto sério como se fosse algo leve. Então é por isso que eu digo que foi com razão. Não é exagero, não é drama, é apenas mostrando que esse tipo de coisa não se deve levar como uma brincadeira ou como uma forma de humor. E o Corinthians está super certo em falar isso, mas para vocês ficarem perdidos no assunto, eu preciso contextualizar e botar tudo em ordem. Então, para quem não sabe quem é Iguinho é basicamente um influenciador de futebol. O seu conteúdo gira em torno disso. Tipo, se hoje acontece um jogo de futebol, depois de algumas horas o Iguinho está falando disso, ou até mesmo fazendo piadas como o jogo saiu. Às vezes é zombando o time, às vezes é falando de algo que aconteceu dentro do campo. Enfim, o conteúdo dele é basicamente relacionado a futebol. O Iguinho, ele é um dos maiores influenciadores de futebol do Brasil. Bom, pelo menos para mim, porque eu não acompanho muito influenciadores de futebol. E o único que eu acompanhava com tanta frequência realmente é o Iguinho. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava vendo um jogo de futebol e ele acaba, eu vou direto para o perfil do Iguinho para ver se ele postou algo sobre esse jogo. Mas ok, continuando, o Iguinho também ele é um influenciador humorístico, ou seja, ele faz piadas, brinca e tenta tirar uma risada do pessoal. E por se tratar de um influenciador humorístico, obviamente todos os vídeos dele vai ser de humor. Só que ontem ele postou um vídeo. O que era para ser um vídeo de humor, simplesmente deixou de ser. Porque o Iguinho, ele basicamente fez um vídeo meio que banalizando o assunto Epstein. E para quem não sabe quem é Epstein, um breve resumo aqui. Jeffrey Epstein foi um empresário mercenário acusado de comandar uma rede de exploração de menores, envolvendo pessoas ricas e influentes. Ele já havia sido condenado em 2008, mas recebeu uma pena leve. Em 2019 foi preso novamente por isso daí, porém bateu as botas na prisão e a causa oficial ele mesmo saiu do jogo da vida. O caso gerou grande repercussão mundial por envolver vítimas, jovens e possíveis conexões com figuras poderosas. O Iguinho, tendo isso em mente, mesmo sabendo desse caso, ele fez um vídeo, mas não foi para denunciar o caso, ou para ficar contra esse tipo de coisa. Não, foi basicamente um vídeo de dança, com funk de fundo e com o efeito da cara do Epstein. E como eu disse, esse vídeo foi feito para banalizar a situação, e brincar com isso e levar isso como se fosse algo leve. Mano, é sempre. Mano, é sempre. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Sempre. Fala um pouco aqui, né? Aí. Fala disso. Realmente tem dois influenciadores no vídeo. E o que eles estão fazendo é uma dança com o filtro Epstein, que vendo sem ter conhecimento quem é Epstein, aparenta ter nada demais. É apenas uma dança. Só que para quem sabe quem é Epstein e os crimes que ele cometeu, deixa de ser apenas uma dança e passa para um vídeo meio que banalizando a situação, como se fosse um caso normal. Aí quando você vai ver esse caso por completo, você vê que não é normal.
principalmente quando tem crimes gravíssimos ali. E além das pessoas repudiarem esse caso, eles fazem dancinha com a cara dele. E é absurdo um negócio desse. E isso não vai apenas pro Iguinho, e sim vai para a galera que faz a mesma merda e acho que está arrasando. Tipo, fazer meme com a imagem do cara, tratando ele como se fosse uma pessoa normal. E o principal, né, não levar esse caso a sério. Eu sei que o caso Epstein tem 7 anos e só veio a público esse ano, mas isso não significa que você tem que fazer esse tipo de coisa com a imagem do cara. E a coisa que você tem que realmente fazer é repudiar, denunciar e ficar contra isso, tá ligado? Porque crimes como fazer coisas erradas com menores e outros crimes, isso definitivamente é algo para repudiar e ficar totalmente contra isso. Mas não, né? Infelizmente, uma grande parte da internet tá dane-se. Fica fazendo esse tipo de coisa e, cara, tá feio já. Mas voltando pro vídeo do Iguinho, então, no vídeo ele está com a blusa do Corinthians. E o Corinthians sendo um clube gigantesco, com pessoas que realmente têm maturidade, e não fica fazendo dancinha com o filtro de um criminoso, obviamente eles não deixaram isso barato. Por ter a camisa ali no meio, a imagem deles ali, eles não aceitaram isso. E é óbvio, né, quem que ia aceitar esse tipo de coisa? E o Corinthians vendo isso, eles não aceitaram. E acabaram fazendo uma nota gigantesca contra o Iguinho. O Esporte Clube Corinthians Paulista repudia veementemente qualquer tipo de manifestação ou comportamento que diminua pautas sérias, em especial aquelas que envolvem crimes de extrema gravidade como essa palavra aí. O Corinthians é uma instituição centenária, construída por valores de respeito, diversidade, inclusão e integridade. Não compactuamos em nenhuma circunstância com atividades que promovam ou relativizem crimes, tampouco com comportamentos que atentem contra a dignidade humana. Reafirmamos que o escudo Corinthians não pode e não será associado a pessoas, discurso ou pautas que contrariem os princípios que historicamente representam o clube e sua imensa torcida. Seguimos firmes na defesa do respeito, da justiça e dos valores que fazem Corinthians uma instituição que vai muito além do futebol. E depois disso, eu não duvido nada que o Iguinho vai ser expulso do estádio do Corinthians. E com razão, tá ligado? Mas cara, o Corinthians tá de parabéns. Essa atitude foi bem bonita. E era óbvio, né? Com o Corinthians fazendo essa nota, o Iguinho não ficou quieto. Acontece que depois de pessoas verem essa nota, eles foram atrás do Iguinho, com comentários desse tipo daqui. Iguinho foi citado nos documentos do Epstein, não acompanho muito. Cancelado 69, não acompanho muito. Esse é o Jack do TikTok, não acompanho muito. E no TikTok é quase a mesma coisa. Tamo com você. E embaixo é a foto do Epstein. Ele que é o Jack corintiano, não acompanho muito. E embaixo é um comentário defendendo o Iguinho. Mas é claro, esse vídeo vai ter espaço pra essas pessoas também. Gostava do Iguinho, mano. Se perdeu totalmente no personagem. Nunca fui com a cara dele. E depois disso, com essa nota do Corinthians, pessoas indo falar sobre isso para ele, e esse caso pegando uma repercussão enorme, o Iguinho ele veio à tona e se pronunciou sobre o caso. Venho a público pedir sinceras desculpas pelo vídeo que circulou recentemente em minhas redes sociais. Reconheço que a utilização da imagem de uma pessoa associada a crimes terríveis foi um erro gravíssimo e de mau gosto. Independentemente de qualquer intenção humorística ou de quem tenha partido a ideia original, não compactuo de forma alguma com atos da figura mencionada. Peço perdão a todos que se sentiram ofendidos ou gatilhados pelo conteúdo. Foi uma falha de julgamento da qual eu me arrependo profundamente. Peço desculpas especiais à fiel torcida e ao Esporte Clube Corinthians Paulista. No momento da gravação, eu vesti a camisa do clube, mas minha atitude não Pular um pouco, né? Se for ou não, eu Bom, não por causa posso do tempo afirmar do nada vídeo. aqui. Mas pelo menos ele teve um pouco de responsabilidade e reconheceu o seu erro. Que né, se não fosse pelo Corinthians soltar aquela nota, eu não duvido nada que o Iguinho ia levar esse vídeo como qualquer outro vídeo de humor. E é exatamente isso. Só foi o Corinthians se pronunciar que o cara veio à tona. Que dá para ver que nitidamente ele não dá a mínima para isso. Ele só viu que deu merda e decidiu fazer esse pedido de desculpas. Mas pelo menos ele teve a audácia de fazer isso.
Mas cara, esse vídeo nem deveria existir, tá ligado? Sem o filtro do Epstein, o vídeo seria a mesma coisa. Mas não, o cara teve a brilhante ideia de pôr esse filtro desse cara. Que isso resultou em fãs boladão com ele, influenciadores fazendo vídeo e o esporro do próprio time. Se ele tivesse um mínimo de raciocínio básico ali, isso não ia acontecer. Mas não, ele tentou ser resenhudo, né galera? Que no final não deu nada bom. E o pior desse caso é que tem pessoas que, além de criticar ele, simplesmente estão defendendo ele. Sim, você não está ouvindo errado. Realmente tem pessoas defendendo esse tipo de atitude. Era a resenha dele. Ok, resenha para você é brincar com esse tipo de coisa? Mano, resenha tem limite, tá ligado? Porque a partir do momento que você tenta resenhar com algo desse tipo, deixa de ser resenha e passa a ser um desrespeito com esse caso. Porque não é resenha, é só você pesquisar que você vê isso. Bom, pelo menos eu e muitas pessoas, principalmente o Corinthians, não achou que isso é uma resenha. Mas já vocês, né, na cabeça de vocês, acham que isso é uma resenha e não tem nada demais nisso. E não é só esse comentário, são vários, como esses daqui. Muito mimimi. Piada e piada. Mimimi do cassete. Os caras levando o Iguinho a sério. E cara, é triste, tá ligado? Ver como as pessoas tratam o assunto assim é bem triste. Porque não é resenha, não é mimimi. E não é como se a gente estivesse atacando um cara de graça. O Epstein cometeu muitos crimes e um deles é esse daqui. Mas não, a partir do momento que você faz uma piada ou alguma coisa desrespeitosa, mesmo tendo zero envolvimento com isso, é apenas uma resenha, né? Mas saiba de uma coisa, isso daqui não é resenha, é apenas um desrespeito e uma falta de maturidade, porque casos como esse do Epstein não se deve levar como uma resenha ou uma brincadeira, e sim, você tem que levar esses assuntos a sério, porque realmente é um assunto sério e bem delicado. No fim, a gente vê como a humanidade chegou, né, de brincar com um assunto sério e achar normal. Eu era muito fã do Iguinho, mas a partir do momento que ele brincou e debochou com isso, eu deixei de ser fã. Porque se ele faz piada ou brinca com esse tipo de assunto, ele não é uma pessoa com qual eu devo acompanhar. Para mim, quem faz piada com isso é uma pessoa que não deve ficar perto de mim. Se você apoia esse tipo de comportamento, beleza, aí é problema seu. Mas eu não apoio e nem gosto disso. Cara, eu era muito fã do Iguinho, mas depois dessa, ele perdeu um fã. E eu acredito que não foi só eu, e sim diversas pessoas. Porque para pessoas normais, isso daqui é um desrespeito e ele perdeu a linha aqui. E para pessoas babacas, isso daqui é apenas uma resenha. Mas não é uma resenha, e sim é um caso extremamente grave. Coisa essa que não deveria se brincar. O pior de tudo é que o cara tem uma filha. E além de repudiar esse tipo de coisa, denunciar, o cara faz um vídeo dançando com o filtro desse cara. Na moral, Iguinho, eu gostava de você. Mas aqui, na minha opinião e na opinião de várias pessoas, você perdeu completamente a linha aqui. E eu espero, mano, eu realmente espero que você dê uma melhorada nisso. E se não melhorar, isso só vai mostrar o quão vazio aquele esclarecimento foi. E você só fez ele apenas para tirar o seu da reta. Eu estou decepcionado com você, Iguinho. De verdade, eu estou muito decepcionado. E cara, vocês podem até falar que é para rir ou que é humor. Mas a partir do momento que você brinca com algo assim, isso não é uma brincadeira. Para você pode até ser, mas para pessoas normais, isso daqui é sério. E não uma brincadeira ou um humor. Falou tudo, hein? Parabéns. É isso, né, pessoal? Que você gostou do seu canal? E tchau. E